Graça e paz, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo, a quem nos foi otorgado. Bendito seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso, por mais essa graça ao qual Ele nos concede em Cristo Jesus, de podermos estarmos aqui nessa madrugada desse dia 9/2 de 2025. Continuando a leitura e as reflexões do que o apóstolo Lucas escreveu, aqui no capítulo 7, vamos começar a partir do versículo 11 até o 17, onde o apóstolo ele traz uma narrativa de um milagre, mas um milagre que foi necessário Jesus primeiramente encorajar a pessoa que estava mais necessitada desse milagre. Vamos ler esse relato, essa história, e vamos, pelo Espírito Santo, assim como Ele nos conceder a revelação dessa palavra, buscarmos de Deus para nossas vidas algo que venha nos edificar, que venha nos preparar, nos consolidar mais ainda, firmando os nossos passos em Cristo Jesus. Sabemos que vivemos tempos difíceis, conturbados, tempo em que você olha para frente e você não vê uma saída, uma esperança. Mas é preciso você observar a orientação do escritor de Hebreus ao escrever a seguinte frase: olhai para Cristo, o autor e consumador de vossa fé. Então, a meio a essas turbulências, a meio a esse mar agitado, nós precisamos olharmos para Cristo. Precisamos olhar para Jesus e ver como Ele lida com situações que nos envolvem, das quais nós não temos condições humanas nenhuma de solucioná-las. É o caso aqui desse milagre. A pessoa que vai receber esse milagre que nós vamos ler, ela não tinha condições humanas nenhuma de alcançar aquele milagre. Porque a situação dela gerou uma dor tão grande, tão profunda dentro dela, que ela já estava caminhando para os últimos passos que ela imaginava que estaria dando na questão daquele problema. Ela iria enterrar o seu único filho. Além do mais, ela era uma viúva. Vamos ler aqui a palavra. Evangelho de Lucas, capítulo 7, começando do versículo 11 até o 17. No dia seguinte, depois que Jesus foi surpreendido, digamos assim, entre aspas, pela fé do centurião, aí ele agora vai de caminho a uma cidade chamada Naim.
Ele e os seus discípulos e um número grande de pessoas que acompanhavam ele. Mas veja o que acontece. No dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. E com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão. Observe que esse milagre acontece, é o que o apóstolo Lucas ele está trazendo aqui como iniciativa do que está para acontecer, é porque Jesus tomou a direção de ir àquela cidade. Se Jesus tivesse ido a qualquer outra cidade, ele poderia ter ido a qualquer outra cidade, ele poderia ter ido a qualquer outro povoado, ele poderia ter ido aonde ele quisesse. Havia variáveis, opções para ele ir. Mas quando o apóstolo Lucas disse, no dia seguinte, partiu Jesus para uma cidade chamada Naim. Mostra aqui o Espírito Santo que essa decisão de ir para a cidade de Naim foi uma decisão que Jesus tomou. Somente ele, Jesus, ele não compartilha com os discípulos, ele não compartilha com a multidão que está com ele, o porquê que ele está se dirigindo àquela cidade de Naim. Só Jesus sabe, só Jesus entende a decisão que ele está tomando. Isso é para nós refletirmos em momento em nossas vidas. Jesus toma decisões que nós não entendemos, muitas vezes não compreendemos, decisões essas que lá na frente, é que nós vamos compreendê-las, é que nós vamos entendê-las, porque ela vai trazer à luz dessas decisões. O Espírito Santo vai trazer à luz mediante a palavra dessas decisões. Você possa até neste momento da sua vida estar confuso, não está entendendo o agir de Deus, não está tendo a percepção do que está para acontecer na sua vida, logo mais ali na frente, alguns dias, algumas horas, alguns momentos, algumas semanas, não importa. O tempo pertence a Deus. Há uma coisa exclusiva de Deus afirmada por Jesus, que cabe somente ao Pai determinar datas e horas, porque isso é um ato exclusivo da soberania dele, do Pai. Quando eu li isso na palavra, aí você vai entender e que nós não temos que nos preocupar com o tempo nem com as datas. Quando vai acontecer ou quanto falta para acontecer. Esses detalhes não cabe a nós nos preocuparmos com ele, porque o próprio Jesus já descartou essa possibilidade em nossas vidas de estarmos nos preocupando com tempos e datas, porque é um ato exclusivo da soberania de Deus, do Pai, afirmou Jesus. É tanto que nem Jesus sabe o dia nem a hora que o Pai vai enviar ele
para arrebatar o seu povo da face da terra. É um momento esperado pela igreja de Jesus Cristo na face da terra, e deve ser o maior momento. Nós estamos caminhando para isso. Toda a nossa vida está engajada nesse propósito. Mas o tempo não deve nos preocupar. A hora não deve deixar nós ansiosos. Deixa Deus agir. Deus é longânimo. A nossa mente, ela não tem a capacidade de entender a complexidade que é esse Deus que criou os céus e a terra, o universo e tudo que neles há. Mas diz a palavra que é na medida da nossa fé. Então, a tua fé crescendo, vai lhe crescendo o conhecimento. Porque o desejo do teu coração de ler a palavra, de entender a palavra, de se alimentar dessa palavra, de se apegar a essas promessas, e que vai te sustentar em uma fé viva e eficaz na tua vida, nos momentos em que parece para a sua vida que não há mais jeito, que não há mais solução. Não existe. Não existe no pensamento de Deus, não existe nas características de Deus, nos atributos de Deus. Não existe impossibilidades. Entenda isso, meu amado. Entenda que o Deus a quem nós servimos e estamos falando dele, ele é um Deus das coisas impossíveis. Ele é um Deus que chama à existência o que não existe. É um Deus que move céus e terra pela tua vida, pela tua alma. Então entendemos aqui pelo apóstolo Lucas que ele traz esse detalhe. No dia seguinte, Jesus toma a decisão de ir à cidade de Naim. A hora que ele sai é precisamente a hora certa para ele se encontrar na entrada da cidade com uma viúva cujo coração, a alma, está completa de dores profundas, de perda do seu único filho. Entenda que como Deus, ele busca essas pessoas. Entenda como Deus, ele quer aliviar o teu sofrimento. Jesus citou, através da narrativa do apóstolo Mateus, Jesus disse assim: vinde a mim, todos. Ele não faz acepção. Todos que estão cansados. Então, é todos que estão cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele fala de alívio. Alívio na tua alma, alívio nos teus sentimentos, no teu coração, que o coração e os sentimentos são as emoções. Mas primeiro, ele diz, vinde a mim. Ele abre a oportunidade, mas a escolha é nossa. A escolha é sua, de ir a ele ou não, de ter um encontro com ele ou não.
Recentemente eu vi uma reportagem aqui pelas plataformas que nós estamos usando nessa madrugada. A convenção do líder da ordem mundial. Quando chega a hora de Deus chamar alguém que Ele escolheu, Ele faz. Não importa quem a pessoa está servindo ou quanto ela está comprometida com o que está errado. Deus é poderoso. Quando Jesus toma a decisão de ir à cidade de Naim, Ele não toma uma decisão à toa. Não é porque Ele quer passar por lá. Não é porque existe naquela cidade algo que possa chamar a atenção aos olhares humanos, de beleza. Mesmo que fosse um povo acolhedor, Ele não foi por causa desse motivo. Ele vai por causa do motivo que o apóstolo Lucas escreve aqui. E quantas vezes nós não estamos na mesma situação em que se encontra essa viúva? Não em relação à perda física de alguém, de algum familiar. Possa até que tenha acontecido com alguém que venha a nos ouvir. Se for, Deus é Deus de consolação. Mas existem as outras áreas que queira que não queira, nos afeta grandemente, porque não depende de nossa vontade, de nossas decisões. Muitas vezes depende da vontade e da decisão de outra pessoa. Aqui, aquela viúva, ela sai da casa dela no cortejo, com a multidão. A cidade inteira se comoveu com a dor daquela viúva. Ela havia perdido o marido e agora está carregando o filho dentro de um caixão para enterrá-lo. O povo da cidade se comove. E aí vamos continuar a leitura. E que isso possa despertar em você que o Espírito Santo quer despertar na tua vida. Aí Jesus, ao se aproximar, quando ele vai chegando próximo da cidade, ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava. Quando Jesus se aproxima da porta da cidade. Por quê? Porque depois daquela porta da cidade se encontrava o cemitério, onde a viúva iria enterrar o seu único filho. E a situação dela tornaria mais complicada para ela viver sozinha como viúva. Na companhia do filho, amenizava-se as coisas. O filho crescia, trabalhava e cuidava certamente dela. Mas sem esse filho, tudo pioraria na vida dela. A dor dela, a situação dela comove as pessoas da cidade. Aí nós perguntamos, por que o Espírito Santo achou por bem fazer com que Lucas escrevesse esses detalhes? Não é à toa. Nenhuma palavra, nenhuma frase, nenhuma vírgula está escrito aqui nesse livro aleatoriamente. Mas o Espírito Santo
teve todo o cuidado de usar homens e mulheres de Deus no passado para escrever esses relatos, para nós nos apegarmos e entendermos que deveríamos, como povo dessa cidade, se comover com a dor de alguém. Mesmo que as pessoas da cidade que estavam comovidos com a dor e o sofrimento desta viúva não podiam fazer nada por ela, mas acompanhava, mas estava ali, junto dela. Não estava deixando ela sozinho levar o seu filho para enterrar. Porque para essas pessoas que estavam vindo da cidade, com o cortejo saindo da cidade, jamais imaginaria que no plano de Deus, na porta da cidade, estava o Salvador da pátria. Estava o Salvador da situação. Quem poderia imaginar? Por isso nós temos que crer que o tempo é favorável a Deus, que as horas e as datas dos dias são favoráveis a Deus. É um ato exclusivo da soberania de Deus tomar essas decisões de datas e horas. Somente o Pai, somente Ele, disse Jesus, tem essa exclusividade. Nem ao Filho pertence, somente ao Pai. E aqui vai haver um encontro. Porque você não imagina o que o encontro na tua vida com Jesus pode acontecer. Você vai abrir os olhos para enxergar o quanto há uma bondade de Deus sendo oferecida gratuitamente para mudar a tua história, para te ajudar a aliviar desses sofrimentos que você carrega na tua alma, nas tuas emoções, que muitas vezes você carrega até dentro de um espaço da tua vida que você poderia preenchê-lo de outra forma. Quando a multidão vinha chegando da cidade com a viúva, vinha saindo, aí veja o que diz aqui o apóstolo. Veja a narrativa do apóstolo no versículo 13. Ao observá-la, o Senhor se compadeceu dela e a encorajou, dizendo: não chores. Observe a diferença entre a multidão que vinha com ela. A multidão que vinha com ela não podia dizer para ela: não chores. A multidão que vinha com ela não tinha palavras para encorajá-las. Como é que você pode dizer uma palavra de encorajamento para alguém que acaba de perder o seu único filho? Já havia passado pela experiência de ter perdido o marido? Que palavras de encorajamento você poderia ter se não viesse de Deus? Precisamos entender essa forma tão maravilhosa de expressão do amor
da compaixão que Jesus, ele consegue demonstrar de uma forma tão simples, mas tão impactante, a ponto de fazer a pessoa refletir entre a dor que está sentindo e a palavra dele, que vai trazer o alívio para esta dor, para este choro, o fim para esse choro e o alívio para esta dor. Aqui diz que Jesus, primeiramente, observou. Ao observá-la. Agora, interessante que a segunda atitude de Jesus, porque a primeira foi ele se dirigir àquela cidade, porque ele sabia. Ele chega na hora certa, no momento certo. Não atrasa 1 minuto, 1 segundo sequer. Mas ele não olha aqui para quem está dentro do caixão. Ele olha para quem está sentindo a dor da perda de quem está no caixão. Olha a observação que o apóstolo Lucas, pelo Espírito Santo, ele traz. Que quando Jesus ele se aproxima da viúva, do cortejo, da multidão que vem com ela para sair da cidade e entrar no cemitério e enterrar o filho, a primeira coisa que Jesus faz é o quê? Observá-la. Você não imagina o quanto Deus está te observando. Ele está observando cada detalhe da tua vida, cada momento da tua vida. Não está passando desapercebido dele. Você pode até imaginar que ele não esteja te olhando, te observando, mas ele está. Porque ele não pode negar o que está escrito, o que foi falado por ele. Nada passa desapercebido diante dele. Nada, absolutamente nada. Isso é um motivo para nós refletirmos muito mais do que você tem dado valor a esse detalhe. Eu tenho que viver a minha vida diariamente, colocando a minha vida nesse detalhe que o apóstolo Lucas traz nessa narrativa. Assim como Jesus, ao ver aquele cortejo, a primeira coisa que ele faz é observar a pessoa que está mais sentindo a dor naquele momento, que era aquela viúva, que era aquela mãe. Então eu tenho que viver a minha vida sabendo que eu estou sendo observado por ele. Cada passo, cada pensamento, cada decisão que eu tomo ou deixo de tomar, ele está a par de tudo. Cada dor, cada momento de tristeza ou de alegria, de felicidade ou de decepções, eu sei que eu tenho um Deus que está olhando para mim. Não só está olhando para mim, como eu creio que Ele tem uma solução garantida. Que Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus de compaixão. Ele é um Deus de amor, de misericórdia. Ele observa, porque quem está precisando ser observado ali é ela, aquela viúva. Não é a multidão que vem com ela,
E não é quem está ali naquele caixão, digamos assim, que na época passada as pessoas eram levadas, eu me lembro muitas vezes, meus avós falavam, houve uma época que as pessoas eram levadas em rede, enrolado. Então, dependendo do lugar, as pessoas, de várias formas, elas enterravam seus entes queridos. Mas Jesus aqui, ele observa ela. Jesus está observando você nesta hora. Você mesmo que está a me ouvir. Jesus está te observando profundamente o teu coração e a tua alma. Tudo que está envolvendo a tua vida está sendo observado por Ele. Ao se aproximar da porta da cidade, sair do enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade a acompanhava, ao observá-la, o Senhor compadeceu dela. Primeiro Jesus observa, depois ele compadece. Ele traz para si a dor que ela está sentindo. Jesus, nesta hora, está fazendo exatamente isso na tua vida. Ao observar a tua vida, aquilo que está causando a dor, a decepção na tua vida, as aflições, as desilusões, ele traz para ele, porque ele se compadece do necessitado. É um Deus maravilhoso que entende a razão de tudo que acontece nas nossas vidas e nos dá a capacidade para entender de que não estamos só. Não estamos só. Temos um Deus soberano, poderoso, lutando as nossas lutas, lutando as nossas guerras, e um Deus de consolação para nos consolar quando necessário se faz. Nos consola pela palavra, pelo Espírito Santo dele, que ele pediu ao Pai, para que o Pai enviasse para estar conosco todos os dias. Jesus disse, ele ficará convosco todos os dias. Ao observá-la, o Senhor, olha aqui o detalhe do apóstolo Lucas. Ele não traz a palavra o Senhor quando ele está observando. Ele traz a palavra o Senhor quando ele vai demonstrar compaixão. Quando Deus demonstra compaixão por nós, nós temos que enxergar Ele como Senhor. Senhor dos céus e da terra. Aquele que tem todo o poder, toda a autoridade nos céus e na terra. Aquele que criou todas as coisas, o universo e tudo que neles há. O Senhor, quando o apóstolo Lucas coloca a palavra o Senhor, antes da palavra compaixão, é porque ele está demonstrando aqui que a atitude de Jesus era de senhorio, dono da situação, dono capaz, poderoso para tomar o controle daquela situação, para ele definir o passo seguinte da vida daquela viúva,
a qual ele observa, e como o Senhor, dos céus e da terra, se compadece. Quando essa palavra Senhor é entendida por nós, a maneira de nós enxergarmos a situação muda completamente. Jesus compadeceu-se dela. O Senhor se compadeceu dela. E depois vem a terceira palavra. E a encorajou. Uma única palavra. Não chores. Aí nós vamos entender. Aí nós vamos ter que refletir. Pensar. Por que essa palavra Senhor vem antes dele encorajar e dizer para ela, não chore, porque ele está no controle. É o que o apóstolo Lucas ele está buscando pelo Espírito Santo passar para mim e para você. Jesus está no controle da nossa situação, da tua situação. Estava aqui no controle daquela situação. A partir do momento em que ele observa, quando ele observa, quer dizer que ele passa a ter real conhecimento da situação, do envolvimento, do sofrimento e da dor que carregava no peito, no coração dessa viúva, dessa mãe, que estava prestes a enterrar o seu único filho, mas encontra pela frente algo que ela jamais imaginou que encontraria. Foi um ato surpreso para ela, mas não foi surpresa para Jesus. Deus é um Deus de propósito. Deus não age aleatoriamente. Jesus, quando saiu de Cafarnaum, não foi aleatoriamente. Vamos por ali. Vamos até a cidade de Naim. Vamos passar por lá. Não. Ele é Senhor dos céus e da terra. Ele sabe de tudo. E ele já sabia da situação que ele iria encontrar ao chegar na porta daquela cidade. A solução está na porta. Sempre esteve à porta do teu coração, do teu sentimento, das tuas emoções. A solução sempre está à porta. E Jesus disse, eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse capítulo 3. Eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei. Olha, eu entrarei. Aquele que ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Primeiro ele oferece o que ele tem de melhor para nós, para depois nós oferecermos a ele o que nós temos de melhor. Mas primeiro ele bate a porta. Primeiro, essa batida de porta é Jesus perguntando: o que você vai escolher? Que decisão você vai tomar para a tua vida diante de tudo que você passa? Que já viveu, já vivenciou, ou que esteja vivendo, ou que ainda vai vivenciar? Nós não sabemos no dia de amanhã. Nós não sabemos. Nós apenas olhamos para as coisas que estão acontecendo. Isso gera uma demanda de expectativas. Perdão pela tosse. Uma demanda de expectativas, muitas vezes uma demanda de ansiedade, de preocupações, de tudo mais. Mas há uma palavra fundamental que nós devemos guardar no nosso coração. Descansa no Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Ele está mandando você descansar nele. E Ele tudo fará.
Ele sabe o que fazer. Quando ele chega ali, ele é colocado ali imediatamente pelo apóstolo Lucas, que pelo Espírito Santo revela a ele, porque depois de observar, ele coloca a palavra Senhor. A palavra Senhor vem antes da compaixão, vem antes do encorajamento e da palavra não chores. Somente quem é Senhor, que é dono dos céus e da terra, dono de tudo, absolutamente de tudo, pode se compadecer de nós, nos encorajar, a nos dizer: não chore, não se desespere, não pense que é o fim, não pense que tudo acabou. Antes de você ouvir a última palavra de Jesus para a tua vida. Essas palavras de Jesus não foi compreendido pela multidão. Ficaram todos na expectativa ali, imaginando o que seria essas palavras vindo desse homem. A viúva escuta essa palavra, mas não argumenta. Ela apenas recebe e guarda. Ele encorajou ela, dizendo: não chore, porque ele é Senhor daquela situação. E tinha e tem. Porque está escrito lá em Hebreus que ele é o mesmo ontem, hoje e o de sempre. Será o mesmo. Deus não muda. Nós mudamos. Porque temos emoções e sentimentos que muitas vezes nos envolvem e muitas vezes quer dominar a nossa vida, e a maioria das vezes até domina. Nossas escolhas dominam o que vamos fazer, deixamos de fazer. Muitas pessoas se deixam muito a ser levadas pelos sentimentos e as emoções, em vez de ser levado pela compaixão, pela palavra de encorajamento. Qual tipo de palavra de encorajamento você está precisando ouvir nesta hora? Estamos aqui na madrugada de domingo, dia 9. Estamos vendo o relato e a narrativa do apóstolo Lucas a respeito do encontro dessa viúva de Naim com Jesus. Jesus sai de Cafarnaum e vai para a cidade de Naim, exatamente para chegar na hora exata na porta da cidade. A porta da cidade para aquela mulher significava o fim de uma história que ela jamais iria esquecer. Quando Jesus ele se apresenta e ele olha para nós, nos observa e ele age como Senhor da situação, pode ter certeza, a situação mudará. A dor vai ser trocada pela alegria tão profunda, maior do que aquela dor. Ele disse para a mulher, ele encorajou dizendo: não chores. Aproximando-se, tocou no esquife. Aí ele foi agora em direção aonde estava o filho dela, estava sendo carregado. Ele toca no esquife. Então os que o carregavam pararam. Quando ele toca, quem carrega param. E Jesus exclamou:
para aquele jovem que estava morto: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Procura na Bíblia, o Novo Testamento, nos 4 evangelhos. A vez que Jesus usou essa palavra eu. Você vai contar nos teus dedos de uma mão. Talvez nem preencha. Porque poucas vezes Jesus usou essa palavra eu. Essa palavra eu, ela está expressando que Ele é Deus. Não é eu, humanamente Jesus, o Nazareno, mas é que é eu, o Deus dos céus e da terra, o que dá vida ao que está morto e ao que tira a vida do que está vivo. Ele é assim. Ele é Deus. Ele tem o poder de dar e tirar. Porque ele mesmo disse, o Pai me deu esse direito de dar a vida e tirar também. Mas ele estava ali para dar a vida. Então Jesus usou essa palavra eu. Se você lembrar, quando Judas Iscariote estava lá, segundo os estudiosos, 300 soldados, um servo do sumo sacerdote acompanhando, que eles foram para prender Jesus. Aí perguntaram, quando Jesus falou para eles, quem vocês procuram? E disseram a Jesus, o Nazareno. Aí Jesus usou essa palavra eu. Quando Jesus cita essa palavra eu, sou quem vocês procuram, a palavra diz que todos desmaiaram, caíram por terra, porque ele é a demonstração de que ele é Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. Jesus tinha essas duas naturezas, humana e a natureza divina. Como homem, ele precisava chegar à cruz do Calvário para morrer como sacrifício vivo, como oferta a Deus pelos nossos pecados. E ele fez pelo sacrifício dele na cruz, pela morte dele na cruz, morte e ressurreição. Ele pode te resgatar dos teus pecados. Ele para quem está levando o jovem morto. Ele diz, jovem, eu te ordeno, levanta-te. É Deus falando. Por isso, o apóstolo Lucas colocou a palavra Senhor. Depois de observar, ele observa a situação e aí ele vai agir como Senhor. Como Senhor, ele tem controle. Jesus primeiro observou a situação, observou a dor, o sofrimento, o quanto a perda daquele filho era tão dolorido para aquela mãe viúva. E aí ele age como Senhor. Ele tem compaixão, encoraja ela dizendo, não chore, e se dirige ao filho dela para o cortejo e fala ao jovem, jovem, eu te ordeno, levanta-te. No mesmo instante, o jovem que estava morto se pôs sentado e começou a conversar. E Jesus restituiu o jovem à sua mãe.
Jesus restituiu o jovem à sua mãe. Por quê? Porque ela tinha perdido ele para a morte. Ali foi uma restituição. A mãe, Jesus estava restituindo o filho, que ela não tinha mais controle sobre ele. Mas Jesus, como Senhor, sempre teve controle de tudo. Todos ficaram tomados de grande temor e louvavam a Deus, proclamando: grande profeta foi levantado entre nós, e Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia, regiões circunvizinhas. E quando toda a multidão viu o que aconteceu, enxergaram que Deus tinha levantado um profeta. E Jesus tinha. Jesus era o profeta, rei e sacerdote ao mesmo tempo. Esses três atributos estavam sobre ele ali. Essas três características estavam sobre ele. Muitos via ele apenas como profeta. Quando Jesus pergunta para os seus discípulos: o que é que as pessoas pensam de mim? O que é que elas acham que eu sou? Senhor, uns dizem que tu és Jeremias, outro diz que tu és Elias, outro diz que tu és João Batista, outros dizem que tu és um profeta. Aí Jesus olha para os discípulos: e vós? O que vocês pensam de mim? Vocês caminham comigo? Vocês que foram escolhidos por mim para estar comigo, o que vocês pensam de mim? O Pai, nesse momento entra em ação e revela a Pedro. Pedro abre a boca e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus diz: bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, não foi a natureza dele, não foi o conhecimento dele que trouxe essa revelação de quem era Jesus. Mas disse: mas meu Pai que está no céu te revelou. Nós precisamos de momentos como esses. Jesus está tomando a direção certa, ao encontro da tua vida, no momento certo, na oportunidade mais necessária na tua vida. Ele se apresenta a você. Primeiro ele te observa, vai ter compaixão porque você não tem como se livrar da situação. E ele vai te encorajar porque ele é Senhor para mudar a tua história, a tua vida. Creia nisso, amado. Abraça essa palavra. Viva essa fé que essa palavra gerou em teu coração. E põe em prática, seguindo a Jesus. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Entrega a tua vida a Jesus. Entrega essas situações que momentaneamente são impossíveis. Entenda isso, momentaneamente são impossíveis porque você ainda não se encontrou com aquele que é Senhor de tudo, que tem poder nos céus e na terra sobre tudo, sobre tudo, sobre tudo. Vamos orar ao nosso Deus. Deixemos aqui esta palavra pelo Espírito Santo da tua vida. Você tem um domingo abençoado por Deus, agraciado com as mais ricas bênçãos celestiais em Cristo Jesus. E que as misericórdias dele e a compaixão dele jamais se afaste de ti. No nome de Jesus. E te faça compreender o quanto você é importante para ele. Que te faça compreender o quanto ele te ama, te quer bem, o quanto ele é amoroso, o quanto ele deseja dizer para você:
não chore. Eu tenho a solução. Ele quer isso. E é isso que ele está dizendo. Quando ele encoraja aquela viúva dizendo não chore, ele estava dizendo para ela, eu tenho a solução. Vou restituir o que você perdeu, o que foi tirado de você. Só Jesus tem esse poder de restituir o que foi tirado de nós, ou o que nós perdemos. Ele quer fazer isso na sua vida. Apenas creia e confia em Deus, eterno Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, ó Trindade augusta e divina, Pai das luzes, Deus cuja presença não há sombra nem variação de mudança, Deus que chama as coisas que não são como se já fosse, Deus das coisas impossíveis, meu Deus e meu Pai. Aqui estamos diante de Ti, Senhor, em Teu nome, nesta madrugada, meu Deus, nesse domingo, porque o Senhor nos garante na Tua palavra, palavra que é irrevogável, que aquele que busca o Senhor pelas madrugadas o encontrará. É esse encontro, assim como houve esse encontro que foi projetado, planejado do Teu Filho Jesus com esta viúva da cidade de Naim, ao qual aqui o Teu servo, o apóstolo Lucas, traz essa narrativa para nós. Meu Deus, eu tenho plena certeza e convicção que o Senhor está nos observando, que o Senhor está nos ouvindo. E por essa certeza é que nós te pedimos no nome de Jesus, a favor de cada uma dessas pessoas que haverá em algum momento em suas vidas ouvir esta oração. Deus, observa esta vida, observa o sofrimento, a dor, o desespero, a agonia, observa cada detalhe na vida desse homem e desta mulher e se apresenta a esta vida como Senhor, que Tu és Senhor dos céus e da terra, Tu tens a solução para tudo. Nada, absolutamente, Pai, nada é impossível a Ti. E tudo é possível àquele que tem fé, afirmou Teu Filho Jesus. E nós colocamos em prática esta fé nesta madrugada diante de Ti, Pai. No nome de Jesus, seja repreendido todo o mal que está, meu Deus, entristecendo, que está minando da vida dessa pessoa, a saúde, a alegria, o viver dela, a convivência dela. Pai, em nome de Jesus, todo este mal contrário que tem se levantado para destruir esta vida, esta família, seja repreendido agora no nome de Jesus. Seja neutralizado pelo poder do nome de Jesus. Toda obra do mal seja repreendida agora. Toda potestade, todo principado, todo príncipe das trevas desse século, toda hoste espiritual da maldade seja repreendida em nome de Jesus. Toda ação do inimigo arquitetado para, meu Deus, destruir esta vida, seja cancelada agora e anulada, repreendida e destruída pelo poder do nome de Jesus. Seja repreendido, Pai. Guarda estas vidas dos dados inflamados do maligno, da seta que assola o meu dia, das ordens de morte, de mortandade que Satanás ordena ao meu dia, dos demônios que ele solta e que se rasteja em busca de suas presas. Guarda, meu Deus, e protege estas vidas. Cerca-nos, Senhor,
de proteção, como o Senhor cercava a vida de Jó, porque está escrito na tua palavra. Pai, no nome de Jesus, muda a vida e a história dessa pessoa que está sofrendo, Pai. Seja qual for as razões, os motivos, que está causando essa aflição, esta dor, esse desespero, essa depressão, essa angústia. Meu Deus, arranca desse coração, desta vida, em nome de Jesus. Muda a história dessa vida. Perdoa, Pai. Perdoa os pecados, as falhas, os erros. Restaura esta vida, levanta esse que está caído. Levanta esse que está no pó. Tu és poderoso para isso, meu Deus. Em nome de Jesus. Ergue novamente esse teu filho, essa tua filha. Redobra o ânimo. Recupera a autoestima dele. Renova as forças, o vigor e o desejo no coração de voltar à tua casa e te servir. Dá entendimento a essa pessoa. Como o entendimento que teve o filho pródigo. No momento em que ele tomou a decisão de retornar à casa do Pai. Traz de volta, Pai, esses que estão afastados, distanciados da tua casa, da tua presença. E os que têm te buscado, meu Deus. Os que têm estado na tua presença, sustenta-os na destra da tua justiça, em tua presença. Guarda, protege, em nome de Jesus, de todo mal, de todo homem mau e perverso, de todo mal que há neste mundo. Em nome de Jesus, Pai. Olha para Jerusalém, olha para Israel, guarda, protege, livra dos inimigos, envergonha todos aqueles que se levantarem contra Israel, contra Jerusalém. Prospera Jerusalém, prospera Israel. É o teu povo peculiar. Tu és o guarda de Israel. Meu Deus, se não existisse aquele povo, teu filho Jesus não teria vindo a esse mundo e não teria morrido por nós para nos salvar. Então abençoa Israel e Jerusalém, Pai. Abençoa o teu povo, a tua igreja em toda a face da terra. Onde tiver um servo teu, uma serva tua, anunciando a tua palavra. Enche da tua graça, da tua sabedoria, Pai. Guarda-os, derrama a tua proteção sobre eles. Em nome de Jesus, Pai, abençoa. Faz, meu Deus, os frutos frutificar. As obras de cada um venham frutificar para a glória do teu nome, para a salvação, meu Deus, de almas para Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, meu amado. Fica na paz de Deus nesse domingo. O Senhor te acompanhe a cada passo da tua vida. Que o Senhor te guie e te proteja. Deus de Jacó te proteja. No nome de Jesus. Um abraço. Até a próxima oportunidade em nome de Jesus. Amém.